Olá, está começando mais um Franquia Sem Segredo, o seu canal para você saber as boas práticas do franchising, para você conhecer tudo sobre o mundo das franquias com esses dois feras especialistas, Luiz, Marcos Riso. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tranquilo. Aqui quente, por lá sempre a caneca, né? A gente segue sem caneca. A gente segue com a canequinha da Lisê, cara, que é a propaganda, né, Riso? O Riso sabe que é de propósito. Luiz, a gente grava de segunda, né? Você tá bem? Tô tranquilíssimo. Você tá tranquilo, né, cara? Ontem foi um dia cegado, foi um domingão de boa. Fim de semana só de chuva. Só de chuva. Ficava em casa. E aí na Austrália, Riso, como é que tá? Aqui o tempo, sol, um pouquinho de chuva, vento, um pouquinho de frio. Mas eu quero te falar o quanto eu estou bem, porque eu quero saudar, aqui no início do nosso programa, uma pessoa muito importante para o franchising no Brasil, especialmente. A semana que passou, faleceu o Peter Rodenberg. O Peter, eu tenho e tinha um carinho muito especial por ele. Ele que me ajudou a entrar no McDonald's, especialmente através da mulher dele, a Maria Luísa, que foi ela quem trouxe a Starbucks para o Brasil. E eu só queria deixar esse reconhecimento pelo Peter à frente do McDonald's no Rio de Janeiro, que foi o pioneiro, ali em Copacabana, que começou, ali que eu namorava, ali que eu noivei, e minhas saudações ao Peter, que um bom lugar no céu o tenha, e que todos do franchise do Brasil o reconheçam como um grande cara, o cara que fez as coisas acontecerem no Brasil. Tá, recado dado. Recado dado, cara, e assim, McDonald's referência, né? Quando a gente vai citar, toda vez que a gente fala em algumas boas práticas do franchise, o acaba sempre esbarrando. O McDonald's sempre tá em primeiro, cara, é demais, né? Acaba sempre esbarrando. E sabe aqueles que eu tenho os meus heróis e os meus anti-heróis, né? Esse era um dos meus heróis. Nossos sentimentos aí. Bom, o programa de hoje está recheado, tá legal, porque nós temos aqui novidades, temos dois convidados, né, Luiz e Riso, inovando um pouco, assim, trazendo um pouco dessa parte especializada em shopping centers, em aluguéis, que, segundo você e segundo o Riso, é o horror de qualquer franqueado quando tá abrindo a sua unidade, né? Não, operação em shopping para franquia sempre é complicado. Operação em shopping é complicada, mas para franquia sempre acaba É um pouco pior. É um pouco pior. E aí hoje a ideia é descer um pouquinho mais em profundidade, discutir um pouquinho mais o tema shopping, né? E estamos recebendo aqui hoje, então, o Estevão Oliveira Júnior, da Blackbridge Mall Consulting. Ele está falando diretamente da Carolina do Sul. Trabalha também nos Estados Unidos, tem uma operação no Brasil. Tudo bem? Estevão, como é que você tá? Tudo em ordem? Tudo bem, Ricardo. Tudo bem, Luiz. Tudo bem, Marcos. Prazer aí estar com vocês e estamos aí à disposição de conversar um pouquinho sobre shopping. A gente conhece um pouquinho da operação de shopping já há 20 anos, trabalhando em shoppings de grande e médio porte em todo o Brasil. Agora também atuando aqui em malls aqui nos Estados Unidos. Estamos aí à disposição de vocês para tirar as dúvidas aí que todo mundo tiver. Detalhe, tá? Avisar para o pessoal que está acompanhando o Franquia Sem Segredo, o Estevão tá lá na Carolina do Sul, logo após o furacão, então tá com... Se a internet der uma balançada... Tá precária a situação, a internet, né, tá ali no 5G e no celular, enfim, mas obrigado pelo seu esforço de poder estar aqui com a gente, né, Estevão? Então, eu que agradeço aí. Para te falar, a internet acabou de voltar, né? Só não vou mudar agora para não atrapalhar, mas acabou de voltar a internet. E aí também participando com a gente o doutor Alexandre Leardini. Ele é advogado e talvez um dos maiores especialistas em acordos ligados a franquias e shopping centers. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Marcos, Estevão. É uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui à disposição para conversar sobre shopping, sobre franquia. São temas muito importantes, né, que mexem muita gente, muitas famílias. E estamos aqui para compartilhar nossa experiência e aprender também com vocês.
Muito bem. Riso, dá o seu boa noite, bom dia, né? Riso é bom dia, né? O dele é bom dia. Riso é bom dia. Comigo é bom dia, né? É legal você ter me voltado, porque eu fiz uma saudação um pouco fúnebre, digamos assim, em relação, lembrando do Peter, mas a gente tem um assunto que eu diria assim, você quer ir morar numa pensão e descobre, depois de já estar morando na pensão, que você não pode mexer na geladeira, né? Isso é franquias em shopping, né? Então, temos um assunto recorrente, a gente está sempre discutindo esse assunto, vira e mexe, ele entra, discussão de análise de ponto, discussão de a melhor negociação possível, se o franqueador se envolve, se o franqueador não se envolve, e a gente está trazendo o Estevão e o Alexandre, que eles têm muita, mas muita experiência neste assunto e de todos os lados que vocês puderem imaginar, né? Eles já tiveram do lado do franqueador, do lado do franqueado e do lado do shopping também. Então, desconhece o ambiente e o que a gente quer discutir aqui é como evitar isso, né? Como ter boas práticas nesse relacionamento que hoje no Brasil é muito confuso. Muito bem. Eu acho que tem algumas, assim, só para começar a entrar no assunto, né? Eu tenho milhares, tá? Me pergunta o que não vai faltar hoje, né, Riso? Só para começar a entrar no assunto, para você entender o quanto é complicado essa semana. Ontem eu estava revisando um documento de um aditivo de um shopping que um cliente, que é a franqueadora, o shopping tirou um negócio e convidou o meu cliente, que é a franqueadora, para entrar no shopping. Ele não estava naquele shopping. E falou, cara, sai um negócio, entra outro igual, mesmo ramo, né? Aí ele foi lá, levou empresa de reforma, fez tudo certinho. Nunca dá certo reforma em shopping, cara. O que aconteceu? Tivemos que fazer um aditivo para mudar para mais um mês, porque a obra vai atrasar um mês, porque eles pediram inventário. Depois que o projeto estava pronto, depois que estava tudo, para aprovar, não, mas precisa trocar esse piso. Não estava no projeto, a gente negociou antes, passou 3 meses negociando o contrato, o projeto, não sei o quê, entendeu? Então você entende, fica mais complicado. Mas para chutar uma bola só para a gente começar a conversar, a gente podia discutir a questão de crise ou a questão de reforma primeiro. O que você prefere? Cara, eu acho que é interessante o que você trouxe já. Vamos abrir. Então eu acho que já jogar essa bomba de reforma. Já joga a bomba já, porque aí você já tem o seu processo para montar, né, Riso? Ele já... Os especialistas já vão dar a diretriz. Não, eu acho que assim, até para depois deixar a bomba final, porque assim não fico eu com o peso. Deixa pro Alexandre falar o final. Legal, boa. A gente joga pro Estevão, que eu acho que qual a expectativa. Assim, se a gente colocar em 2 pontos, expectativa e realidade de obra, né? O que, por exemplo, tanto o franqueador quanto o franqueado, porque nós estamos falando de uma operação, pode ser uma operação própria ou pode ser uma operação franqueada. O que o cara precisa conversar antes com o shopping, exatamente para evitar esse tipo de atraso? Porque assim, a gente sabe que obra atrasa. Então, é o princípio básico da obra. A obra atrasa, então é uma alegria quando começa, uma alegria quando termina. Mas, em se tratando de shopping, nós temos problemas, porque tem, muitas vezes, cláusula contratual para data para inaugurar, aí se não inaugura, paga multa, etc, etc. Então, como negociar melhor essa questão da obra com o pessoal, ou sei lá, talvez trazer o pessoal de engenharia antes, da engenharia do shopping, antes, para avaliar o projeto e bater o martelo e falar, é isso, então pode começar a posse, então tá bom, não vai ter surpresa. Então, na experiência dele, o que pode ser feito para minimizar essa questão? Para o Estevão, né? Bom, vamos lá. Vamos tentar... Já começamos com um assunto polêmico, mas vamos tentar equalizar algumas questões antes de chegar um pouquinho na reforma. Existe uma mística que contrato de shopping não se altera. O lojista ou o franqueado, ele, até o mais novo ou o mais experiente, ele acredita sempre que contrato não se altera nos shoppings, porque é aquilo e tem que aceitar. Isso é uma enganação, porque tudo depende de qual tipo de operação que você tem,
aonde você está indo, qual que é o cenário do shopping no momento. Então, tem uma série de situações que a gente tem que avaliar se é possível conseguir algo diferente ou não. E o maior erro dos lojistas é não se preparar documentalmente desde o início. E aí eu vou chegar na questão da reforma, que é um ponto importante. Quando o lojista começa a conversar com o shopping, o comercial do shopping começa a enviar centenas de mensagens falando que o shopping é maravilhoso, que ele vai vender muito, que tudo vai ser ótimo, que aí ele inaugura, vai dar um mês de isenção no aluguel para ele montar a loja, e que nos primeiros meses vai ter só, enquanto tiver a obra, só os gastos de despesas específicas, que é energia e eventualmente água que tenha que gastar, e vai ser tudo muito bonito. Acontece que quando chega a obra, a gente já vivenciou e vivencia uma série de situações diferentes. Em shoppings muito grandes, de redes muito grandes, existe um controle e um tratamento um pouco mais profissional, vamos falar assim. Em shoppings menores, existe uma forma meio informal de lidar com essa situação. Às vezes o shopping indica um construtor, uma pessoa para tocar a obra da loja, meio que obrigado a aceitar, o lojista é meio que obrigado a aceitar essa situação. Às vezes o lojista tem lá as pessoas dele, e aí ele contrata e não se resguarda, tirando nota fiscal de tudo, para se precaver no futuro, com relação a isso que você mencionou agora, com relação a atraso de obra por alguma questão não culpa do lojista. A gente já viu alguns casos como esse, de que o lojista tendo tudo pronto, tudo ok do shopping, e aí, por algum motivo que a gente não consegue explicar, o pessoal do shopping fala que tem que mudar o formato do letreiro, ou tem que mudar alguma outra coisa dentro da loja, e aí atrasa a obra, é mais custo para o lojista, e o shopping não assume essa responsabilidade. Tá? Então, é fundamental que o lojista documente cada passo da obra ou do contrato, desde o início do contrato, por e-mail. Se for uma conversa por telefone, formalize na sequência, porque se você tiver algum problema com isso, lá na frente você tem o histórico documental para que o advogado lide com isso de uma maneira mais consistente. Tá? Então, de maneira geral, o lojista vai acabar enfrentando essas situações, dependendo dos shoppings, que em algumas situações, em alguns momentos, não tem muito o que fazer se ele não estiver preparado e não souber lidar com essa situação com o shopping. Porque, às vezes, mesmo o lojista tendo muita experiência em shopping, ele acredita que sabe lidar com a situação, mas ele não sabe como é que funciona internamente esse tipo de situação, como pode ser tratado internamente, como falar a linguagem de quem está lá na gestão do shopping, que vai entender e tentar mudar o problema que ele está passando. Tá? Então, assim, basicamente se preparar documentalmente em cada etapa do processo, ter os registros, documentos fiscais, notas fiscais, de tudo que ele contratar, porque se lá na frente ele tiver algum problema, ele pode se tomar conta dessas documentações e entrar com alguma solicitação jurídica. Antes desse passo jurídico, ele pode também entrar em alguma negociação e conversar com o shopping. O problema que aconteceu foi que a gente tinha tudo pronto, tinha toda a documentação aprovada por vocês, está aqui o e-mail aprovado, ou pelo sistema, às vezes tem um sistema intranet do shopping que tem lá a aprovação, e agora vocês estão alterando isso sem motivo nenhum. Eu vou ter X mil reais de custo a mais de algo que vocês alteraram, de algo que estava tudo certo. Então, eu preciso de um desconto maior, uma isenção maior no aluguel, para compensar isso que vocês estão me causando. Então, ele tem que saber lidar com a situação, porque se ele não documentar e não souber falar a língua do shopping, dificilmente ele vai conseguir reverter um cenário como esse. Alexandre, vamos ouvir o comentário do Alexandre também, né? Aproveitando o que o Estevão disse, né? O que a gente nota no dia a dia, e nós recebemos a todo instante, né? Lojistas já numa situação que beira o desespero,
E a gente nota realmente uma falta de gestão da fase pré-contratual, onde ocorre exatamente isso que o Estevão disse, né? A pessoa ela não toma certos cuidados e, se tratando de uma loja em shopping center e franqueada, muitos problemas não deveriam existir, né? O lojista ele deveria ter o apoio e assessoria do franqueador para que não começasse já tendo conflitos dessa natureza, né? Porque é meio que começar com o pé esquerdo, né? A pessoa se ilude, acredita que adquirindo uma franquia ela vai realmente ter mais facilidade para trilhar um caminho da prosperidade, mas acaba que já logo no início já começa a ter problemas e problemas inimagináveis. Chega ao ponto de a gente ter recebido um cliente há pouco tempo que sequer tinha inaugurado a loja. Aliás, no dia anterior à inauguração, já havia sido ajuizada uma ação de despejo. Isso é algo inaceitável, né? Isso mostra que, em termos de boas práticas, o lojista ele tem que buscar uma consultoria especializada antes de assinar qualquer contrato. Contrato de franquia, contrato de locação. Há necessidade de ter, né, essa orientação especializada justamente para ter condições jurídicas de enfrentar esse tipo de problema. E até, se for o caso, anular, né, o contrato de franquia e até o contrato de locação, porque o que a gente mais vê no dia a dia é o maltrato do princípio da boa-fé, que é um princípio que rege as relações jurídicas. É um princípio que orienta a conduta ética, né, dos envolvidos. Então, esse princípio, ele compreende deveres de agir, como a lealdade, honestidade, confiança mútua, coisa que a gente vê que falta bastante e o lojista ele tem que necessariamente buscar uma consultoria especializada para se proteger, né, em relação a esses problemas, uma vez que o que a gente percebe de certa maneira, as pessoas adquirindo franquias que só estão realmente interessadas em vender, né? Em captar mais uma receita e não necessariamente produzir o sucesso de um novo lojista. Depondo, inclusive, contra a própria marca, não é? O que é algo até paradoxo, mas, enfim, é o que a gente tem notado no dia a dia. E não sei se vocês têm mais alguma pergunta para fazer. Esse ponto específico de empurrar a franquia, a gente é recorrente aqui, nosso. A gente mais fala, o que a gente mais fala aqui é disso, né? Então, eu só acho assim... Mas deixa eu puxar aqui, Luiz, deixa eu dar uma puxadinha. Claro. Porque, seguindo a pauta, o que eu queria perguntar para os dois, que não é específico, é genérico, para depois a gente entrar em pontos específicos, existe uma crise de relacionamento entre shopping, franqueador, franqueado? Dá para pontuar essa crise? Que situações preventivas a gente poderia passar para aqueles que nos ouvem, que nos veem, para evitar essa chamada crise, se ela existe ou eu estou criando? Acho que eu posso responder isso. Eu vivencio o dia a dia de shopping desde 2002. E, obviamente, lá atrás não existia essa quantidade de franquias que existe hoje. Era um cenário completamente diferente. Eu não vejo que existe uma crise de relação entre franquias, shoppings e lojistas. Eu não vejo isso. O que eu vejo é uma quantidade enorme de novas franquias com produtos não aderentes ao público brasileiro, que são empurradas dentro dos shoppings, porque o shopping tem espaço vazio e precisa alocar esse espaço, então qualquer coisa ele põe lá, sem nenhum estudo. Quando o lojista contrata, vai atrás do shopping, normalmente é o lojista que vai atrás do shopping, ele acredita na história que o shopping tem um estudo de mix, que tem um planejamento, e tem isso, e tem aquilo. Na realidade, ele tem um panorama geral
E quando vão surgindo lojas vagas, e aí essas lojas vagas surgem por inúmeros fatores, pode ser da gestão da loja, pode ser o produto que seja ruim, atendimento, os custos muito elevados, alguma crise, independe. Ele precisa recolocar. E o comercial do shopping conta as maravilhas para as pessoas e as pessoas acabam caindo nesse conto de fadas que, na verdade, quando a história vira realidade, ela não é mais esse conto de fadas. E aí o problema principal é que, em geral, as franqueadoras não dão atenção devida para os franqueados. Ela não dá a orientação adequada para os franqueados. E o franqueado, ele acredita que por ele ter uma franqueadora por trás dele, porque ele ter o shopping que sempre sabe tudo, que é grande, que está estruturado, que tem fluxo, ele acredita que ele não precisa fazer nada. Ele só precisa ouvir o que eles estão falando. E, na verdade, não é bem assim. E quando eles têm esse choque de realidade, quando ele começa a enfrentar os problemas, ele vai pedir ajuda da franqueadora, a franqueadora não dá o suporte necessário para ele, por uma série de motivos, e ele vai atrás do shopping, e o shopping não quer saber, ele já assinou o contrato, não vai mudar, está assinado o contrato. Então, o que ficou para trás está assinado, está assinado. Somente um fato novo pode mudar essa relação. Então, esse atrito que existe hoje é muito mais, na minha visão, por essa quantidade de franqueadoras não aderentes ao público brasileiro. E quando eu falo não aderentes, é porque ela não tem perpetuidade. Algum tempo atrás, a gente pode lembrar uma franqueadora de sorvetes que tinha muitos quiosques em shopping. E esta marca, em especial, nos primeiros 12 meses, em especial os primeiros 6, 8 meses, vendeu demais. Assim, números absurdamente altos. Porque existia fila nos quiosques para as pessoas comprarem aquele produto, porque era uma novidade e era moda. E depois de um tempo, isso foi diminuindo, tanto é que não se vê muito mais, quase não se vê esse tipo de franquia dentro dos shoppings. A gente tem outros tipos de marcas. Paletas mexicanas. Pronto. Exatamente. Não precisa ir para negócios coreanos, suquinhos coreanos. Vamos ficar nas paletas mexicanas, que já está tudo em casa. Exatamente. E tem hoje, a gente vê uma série de outros produtos, em geral ligado à alimentação, né? que não tem durabilidade. Ela vai ser a novidade, não existe um estudo se naquela região vai ter apelo para aquilo. Então, nos primeiros dias, hoje, o que eu vejo nos primeiros dias tem uma fila e passa isso, vai-se por um caminho de problemas com o shopping, problema com a franqueadora, porque aí os custos estão mais altos, ele pede ajuda da franqueadora, a franqueadora não quer se indispor com o shopping, porque ela precisa estar no shopping. Então, o que existe são 3 lados de uma moeda, se é que isso é possível. Existe o lado mais fraco, que é o lojista. Existe o shopping, que não quer saber depois do contrato, e ele precisa da franqueadora. E a franqueadora que precisa estar nos shoppings para divulgar a marca dela. Então, o franqueado é o que mais sofre nessa situação. Então, a crise que eu vejo é mais com relação a esse tipo de situação. Estevão, deixa eu puxar só uma última, depois eu caio fora. Assim, Alexandre, a gente assistiu uma brilhante defesa do shopping center através do Estevão, e malhando os franqueadores. Agora eu queria fazer uma pergunta para você especificamente. Na minha opinião, só existe uma coisa que mente mais do que bula de remédio. É os folhetos de área de influência de shopping center. Acho que vale só eu pontuar isso que você estava falando, porque a gente acabou vivenciando uma situação muito inusitada num grande shopping de Campinas, que estava tentando levar uma loja de um cliente nosso, e por conta desse shopping estar fazendo uma expansão habitacional na região, o comercial do shopping falou que, por conta dessa expansão comercial, os aluguéis das lojas do shopping iriam subir. Não existe conexão no mundo
que faça um aluguel de loja subir, porque o shopping está construindo residências a 800 metros de distância do shopping. Não existe público suficiente para justificar um aumento desse. Então, o que a gente vê é a mentira começa no comercial do shopping. E o lojista que está ansioso para ter a loja no shopping acredita em tudo. Alexandre, vamos ouvir. É bem isso, e a gente recebe, né, quase todo dia, pessoas já à beira do desespero, né, sem saber o que fazer, e o que a gente nota é isso, que a pessoa quando decidiu montar um negócio e optou pela franquia e pelo shopping center, ela vislumbrava, né, que estaria lidando com empresas responsáveis e que já teriam expertise suficiente para encaminhá-la no caminho da prosperidade, né? Só que na prática não é isso que acontece. Então, o lojista, ele tem lá o seu dinheiro, né, contado para investir na franquia, para montar o seu negócio, e acaba que não busca a orientação que poderia realmente colocar as coisas devidamente nos trilhos. E aí o negócio começa, o lojista acredita que aquele ponto comercial que foi apresentado para ele como um ponto bom, né? E já há a crença de que qualquer ponto dentro de um shopping center é bom, e essa não é a realidade. A gente vê diversas situações aqui nos inúmeros processos que a gente tem em andamento, e existem pontos comerciais dentro do mesmo shopping que são pontos que têm uma altíssima rotatividade, e aquele ponto ruim acaba se tornando até lucrativo para o shopping, porque o lojista paga o CDU, né, que são as luvas, investe no espaço, paga a reforma e fica ali um ano, né? Quer dizer, não dura mais que um ano e meio. Aí ele sai e o shopping vai alugar para outro, vai cobrar novas luvas, ou seja, aquele ponto ruim acaba dando um retorno para o shopping dessa forma desastrosa para esse lojista que acreditou no shopping, acreditou na franquia e, na verdade, em vez de ganhar o seu dinheiro dignamente, acabou realmente constituindo uma dívida, muitas vezes impagável, que acaba comprometendo o seu patrimônio todo. E quando não envolve pessoas da família, que em regra são os fiadores, causando verdadeiros dramas familiares. Então, a gente tem muita responsabilidade ao lidar com esse tipo de situação, porque nós temos que encontrar uma saída, né, nessa situação crítica, que poderia ser evitada, né, poderia ser prevenida essa situação, desde que a pessoa buscasse uma orientação devidamente especializada antes de tomar a decisão de assinar esses contratos, tanto o contrato de franquia quanto o contrato de locação. Mas o que a gente mais vê é isso, as pessoas acreditando na boa-fé do franqueador, na boa-fé do shopping, quando o que a gente mais vê são essas empresas puxando a sardinha para a própria brasa, né? E muitas vezes até fazendo um jogo de compadre, né? A franqueadora conseguindo um lojista para encaixar naquele espaço vago daquele determinado shopping, né? Coisa do gênero. Então, é algo que até tem uma repercussão social gravíssima, porque hoje mesmo, né? Acabei de vir de uma reunião onde a fiadora, que era a irmã da lojista, me abraçou e não me largava mais, porque é um drama muito grande, né? É um drama que muitas vezes causa até divórcio. Então, é uma situação bem dramática e que passa desapercebida, né? Quando a análise é superficial, não entra nesses detalhes, quando é tratado assim, simplesmente como um negócio. Então, normalmente, do ponto de vista jurídico, o contrato de franquia, o contrato de locação, ele é visto, né, como um contrato assinado entre pessoas jurídicas e onde deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade, né, o famoso pacta sunt servanda. No entanto, nós temos na nossa legislação, no Código Civil, o artigo 422, que nos dá subsídio fundamental, né, para
aplicação do direito de forma mais justa. E esse artigo aqui prevê o princípio da boa-fé que eu falei anteriormente, e faz toda a diferença numa situação dessa desesperadora, porque o lojista já não tem mais perspectiva nenhuma. Se ele continuar o negócio, ele só vai realmente acumular um passivo impagável. Ele tem que fechar. E se ele fecha, aí vem a franqueadora cobrando multa, porque está rescindindo o contrato antecipadamente. Então, tem uma situação que eu recebi hoje de uma franquia que foi contratada em fevereiro desse ano, uma franquia pequena. A pessoa colocou todas as economias dessa franquia e já quer encerrar, né? Enviou lá na intranet um comunicado para a franqueadora que pretendia encerrar agora no final do mês. Recebeu friamente uma resposta: pode encerrar à vontade, desde que você me pague a multa de R$350 mil. Nossa. Meu Então, Deus. é algo absurdo, né? No entanto, é o que a gente vê no dia a dia, né? Eu trabalho com contencioso já há mais de 30 anos, né? Minha especialidade é processo. E é realmente lutar, né, pelo direito das pessoas dentro do processo. E encontrar uma saída para essas situações críticas e que muitas vezes um profissional não especializado não vê outra saída senão pagar a dívida, né, aplicando aquele princípio de vão-se os anéis, ficam os dedos, e a pessoa acaba perdendo tudo, né? E a repercussão na vida da pessoa é profunda. Os danos psicológicos são muitas vezes irreparáveis. Então, é algo que tem que ser tratado com muita responsabilidade. A legislação, né, a atual, a Lei 13.966, impõe regras ao franqueador. São as boas práticas que deveriam ser reais, né, e não fictícias, só para efeito da legislação. Porque se a gente tivesse realmente aplicação real das boas práticas, se evitaria muitos dos problemas que a gente vivencia hoje, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Alexandre. Posso já, Claro. não querendo cortar, mas já cortando? Vocês têm operação no Brasil... Mesmo, começa a falar, não para mais. Não, tranquilo. Vocês têm operação no Brasil, tem operação aí nos Estados Unidos, né? Onde está o Estevão lá. Qual que é a relação? Vocês acham que isso é algo que está acontecendo mais aqui no Brasil, ou esses problemas de shopping, de lojista, de franqueador também acontecem nos Estados Unidos? Vamos lá. Primeiramente... Quem está nos Estados Unidos é o Estevão, né? Ele vai poder dizer melhor sobre a realidade de lá. É lógico, nós compartilhamos informações, nós trabalhamos juntos, e ele vai poder realmente te dar mais detalhes a respeito disso. Mas existe muita semelhança, né, Estevão? Sim. Na verdade, assim, a diferença cultural é que é a forma de agir como negócio, é que é a diferença que existe entre Brasil e Estados Unidos. No geral, os custos, as coisas são similares. Mas o que a gente vê é, no Brasil, o lojista, ele não se prepara para colocar uma loja. Ele deseja, ele busca uma marca que ele gosta ou que está na moda e não estuda, não planeja, não faz estudo de viabilidade, não visita o local. Tinha uma franquia que tem muito pouco hoje em dia no Brasil, se eu não me engano, de pizza, que ela levava 3 meses só de pesquisas no shopping. Ficava uma pessoa lá sentada 3 vezes por semana, olhando o fluxo, olhando se as pessoas saíam com sacola das lojas, se era um público comprador, se não era, a praça de alimentação, como é que ficava. E isto seria o ideal para que todos fizessem. Fazer um estudo prévio antes de assinar um contrato, antes de buscar uma franquia. Ele tem que estudar o local que ele vai. Nos Estados Unidos, acontece que aqui se come muito fora e se compra muito pela internet. Então, existe um paradoxo nisso que fica difícil de a gente comparar com o Brasil, porque é uma realidade diferente. Aqui, se você sair às 7 horas da manhã e passar na frente de uma loja de donuts, vai ter fila para comprar. Vai ter fila no Burger King. Vai ter fila em fast food. Porque as pessoas não saem para almoçar ou não levam comida como um brasileiro. Eles comem coisas da rua.
eles comem fast food, né? A gente tem aqui um fast food chamado Chicken Filet. Aqui perto da minha casa, não é uma cidade grande, é uma enormidade o que essa loja vende. Provavelmente ela deve vender 300, 400 mil reais por mês, $1.000 por mês. A fila, no horário de almoço, é gigantesca, de carro no drive-thru. Não é de gente dentro da loja. Então, é um cenário completamente diferente do Brasil. E a relação comercial que existe uma flexibilidade muito maior no Brasil de se poder negociar durante o contrato do que nos Estados Unidos. Aqui, o que assinou, está assinado, não gostou, fecha a porta, vai embora. É mais ou menos assim, é muito fria a relação. Só colocando uma perguntinha no caldo para o Estevão, e aí agora você falou um ponto-chave que a gente em algum momento já passou por aqui também. E esse ponto que você colocou, eu acho que mostra um pouco a diferença não do shopping, do lado lojista, mas sim do lado no lado do shopping, do lado do lojista. Porque no Brasil você tem essa sensibilidade que o cara estica a corda até depois depois de onde perdeu as botas, entendeu? Por quê? Lá não, lá o cara, você vê o modelo americano, a cultura americana, principalmente americana, europeu também. O cara tá indo mal, ele entende até onde ele pode ir e fala, eu vou até aqui. Por quê? E aí é um problema, eu acho que é cultural brasileiro, educação financeira. Porque aqui o cara estica a corda, e aí é o que eu não sei se foi, acho que foi o Alexandre que falou no começo ou foi o Estevão. O cara, ele pega, assim, vou gastar 250 mil. Então, o problema, na prática, a gente já sabe, começou lá na venda da franquia. Então, o vendedor da franquia, o broker, o acelerador, não sei o quê, falou: ó, você vai gastar 200 pau. Aí o cara tinha 210 no banco. Aí o cara enfiou os 210, mas aí a obra que era para ser 120 virou 210 a obra só. Aí o cara pegou empréstimo. Aí depois de pegou empréstimo, pegou e fez um refinanciamento do carro. Não tinha fluxo de caixa. Aí pediu pro sogro uma grana. E aí é aquilo que o Alexandre falou. É divórcio, é briga de família, é um monte de coisa. E por que aí, chegando aonde eu queria chegar... Se essa sensação que a gente tem, você vê isso aí. Ou seja, por ter mais educação financeira, acho que o americano tem mais educação financeira, sabe lidar mais com negócio, com dinheiro, do que a média do público brasileiro. E a média do público brasileiro, eu me enfio nessa conta, e muito cara que saiu de emprego, pegou a grana de rescisão, enfiou no bolso, ou seja, era pessoa que trabalhava, tinha emprego, não era iletrado. Pessoas que têm Então, o quanto você acha que isso, no caso do Brasil, e aí também já esticando a pergunta para o Alexandre, o quanto que isso no Brasil é um agravante, mas um agravante de enfiar lá no fundo do poço. Deixa eu só meter a minha colher, até para esclarecer alguns pontos. O Estevão acabou de falar de uma franquia que tem mais de 5 mil unidades. Eles sabem tudo de localização, site location. Eles não deixam o franqueado na mão. Eles são corresponsáveis pela localização. Eles é que fazem o estudo ou orientam o franqueado, estão com o franqueado junto. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender numa análise comparativa. No Brasil, as franquias, na média, não têm nem 20 unidades. Elas não têm nem unidade própria. O cara não sabe nada de localização. Ele entra no embalo do shopping, empurra o franqueado nesse mesmo embalo e dane-se a vida, porque ele só quer vender um picolé para o franqueado, mais nada. Nos Estados Unidos, e até onde eu sei, Estevão, você pode me esclarecer, a sacanagem do key money, né, do CDU, né, do dinheiro de luvas, que o Alexandre colocou, que as pessoas talvez não conheçam as terminologias, ela foi introduzida por brasileiros quando montaram o shopping em Coconut Grove, em Miami, porque na média, não existe key money para você, dinheiro de luvas, pagar antecipado para pegar um ponto. O cálculo do aluguel é por metro quadrado e dane-se, vamos fazer negócio faturar. Desculpe, eu queria só para dar uma esclarecer, porque o ponto que eu quero colocar é a corresponsabilidade do franqueador em localização, site location nos Estados Unidos,
que no Brasil, dane-se. Eu acho O que que o assim, Luiz disse. só- Oi, Estevão, pode falar. não, pode falar. Então, eu ia comentar, né, o que o Luiz disse a respeito da educação financeira. Isso está diretamente ligado à gestão, né? Gestão em todos os níveis. E a gestão, ela compreende educação financeira também, tanto antes e depois, né, da assinatura do contrato. E as pessoas realmente se endividam justamente por não ter essa consciência. Então, quando aceitei o convite, né, de participar do podcast, eu logo pensei, puxa, eu vou ficar muito satisfeito se eu conseguir, através do podcast, encaminhar pelo menos uma luz para alguém que esteja pensando em adquirir uma franquia, para que ela pense bem, busque orientação. E a orientação não é cara. Caro é você fazer um mau negócio, né? É algo que pode destruir sua vida. Então, a orientação, ela é fundamental, né? E a orientação especializada é melhor ainda, porque realmente pode encaminhar a pessoa para aquilo que ela deseja, que é ter um trabalho digno para poder sustentar sua família e não fazer com que sua vida vire um inferno e acabe sendo destruída, né? Eu acho até que o propósito das franqueadoras e dos shoppings não é esse, destruir a família dos outros, mas em função do que o Marcos bem colocou, desse amadorismo, né? A gente tem uma legislação é, melhor do mundo, porém ela é maltratada, ela é utilizada só para dar uma maquiada, né? Naquela franquia, aquela franquia formalmente está cumprindo a lei. Porém, na prática, se o franqueado fosse aprofundar nos números, conversar com outros franqueados, verificar realmente balanço, avaliar retorno, principalmente retorno financeiro prometido, que é a maior queixa que a gente recebe. Inclusive, teve essa cliente que nos procurou hoje, ela dizendo que todas as informações da COF já está completando quase um ano da aquisição da franquia, nunca se realizaram. Então, quer dizer, é uma violação do dever de informação, volto a repetir, que é um dever anexo ao princípio da boa-fé, que é um princípio que vem ao socorro, né, desses que acabaram assinando esses contratos sem a devida orientação. Então, buscar o conhecimento é fundamental. Buscar aprender sobre educação financeira, aprender sobre gestão jurídica, gestão de pessoas, é essencial, porque as pessoas acham que ter uma empresa é fácil, e não é. Então, os problemas surgem por conta disso, e depois o franqueado, o lojista de shopping, ali no calor, né, do seu problema, acaba dizendo, olha, o shopping me prejudicou, o franqueador me prejudicou, mas na realidade tem também uma parcela de responsabilidade dele, né? É lógico que ele tem que distribuir as responsabilidades de uma maneira justa, mas o candidato franqueado tem a sua responsabilidade, né? Ele não pode achar que um ponto comercial é bom, ele não pode achar que o negócio é bom, ele tem que utilizar a razão, utilizar método para realmente fazer um juízo adequado do cenário, né? Para que ele realmente dê um passo firme, consistente, né? E possa ter uma base sólida para poder ganhar sua vida sem toda essa turbulência. Só complementando aí a pergunta do Luiz, com relação aos Estados Unidos, sim, aqui existe uma cultura melhor de educação financeira, mas a gente sabe que o público americano, ele é consumidor ao extremo. Chega em alguns casos, é mais do que deveria. E os próprios lojistas, quem se aventura a ter algum investimento em loja, não estou falando dos grandes, que têm investimento de $1 milhão ou para cima, estou falando dos menores. Esses levam a relação comercial muito parecida com muitos brasileiros, ao ponto de que aqui a legislação é um pouco diferente,
para despejar um lojista é muito mais rápido que no Brasil. E isso é muito rápido. Então, não existe dó, não existe jeitinho, não existe nada. Se você atrasou 1, 2 meses, você vai sair muito rápido, tá? Então, a questão da educação financeira que existe nas escolas, no high school, ele é ensinado isso, mas é uma maneira um pouco superficial, dependendo do investimento que a pessoa vai fazer. E o que a gente vê no Brasil é isso que o Alexandre acabou de comentar. Eles cegam pelo desejo e não se programam, não estudam a loja, não pensam 2 vezes antes de escolher uma marca, se isso realmente vai ter perpetuidade, se isso é algo que ele compraria sempre, se o morador daquela cidade tem o perfil de compra daquela marca, se é uma marca mais conhecida ou menos conhecida. A gente tem casos em alguns shoppings no norte do país que a cidade, e Campinas é uma cidade como essa também, as pessoas procuram marcas, não preço. E aí, as pessoas investem em uma franquia porque é mais barata, é 50 mil, 60 mil, 90 mil, muito mais barata que outras mais caras, mais famosas, achando que isso vai ser a solução do problema, e não é. Porque ele escolhe errado, as pessoas não consomem na loja dele, consomem na outra de marca, e ele acha que o problema é todo mundo menos ele. Ele errou lá atrás. O franqueador de uma marca pequena, que não dá assessoria, também é, mas o lojista também é. Ele deixou de fazer o dever de casa dele, né? Isso, infelizmente, a gente vê todos os dias, todos os dias. Estevam, vou fazer mais uma pergunta em cima do que você tinha dito sobre a questão da flexibilização de contratos, que você falou que aí nos Estados Unidos é muito mais difícil ter essa flexibilização de contratos do que no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aqui no Brasil, como um caso que o Luiz abriu o programa contando, que cara, isso não estava no contrato, eu apresentei o plano de reforma, o projeto e tudo mais, no finalmente o shopping foi encanar com o piso da loja. Isso também acontece aí ou não? Então, mas só completando a pergunta, exatamente por todo o discurso que o Estevão falou no começo, é porque veio o aditivo do shopping. Porque a gente chegou pro shopping e falou, olha, tá aqui o e-mail, tá aqui o projeto aprovado, tá aqui as reuniões, tá aqui a ata das reuniões. Cara, eu fiz todo o processo, para pegar a loja, a gente fez todo o processo. Então tem ata de reunião, tem tudo. Então quando o shopping inventou de trocar o piso, eu falei, tudo bem, vai trocar o piso, só que você vai me dar esse 1 mês a mais lá na frente. Eu ganhei 1 mês de locação. Não, mas falei, meu amigo, tá aqui, ó, a pauta de reunião, o projeto aprovado, validado pelo seu arquiteto, não sei o que, pode fazer assim, não. Então, assim, o aditivo veio fácil por conta disso também. Posso fazer uma pergunta? Manda. Esse isenção a mais cobriu os investimentos extras do piso? Não, no fim o cliente saiu bem. Vai valer para ele, porque o gasto dele vai ser menor do que um aluguel. Ok, mas nesse ponto, a culpa, pelo que eu entendi, lógico que se quiser depois a gente pode conversar melhor sobre isso, mas assim, a culpa é 100% do shopping. Foi 100% do shopping. Eu estou nesse negócio há mais de 20 anos. Eu nunca vi um shopping exigir que trocasse o piso. Assim, tem que ser um problema muito sério para trocar o piso. Principalmente porque o funcionário do shopping, da manutenção, de operações do shopping, está vendo a obra todo dia. Ele viu que foi colocado um piso diferente. Porque não faz sentido, depois de ter colocado, ele mudar. Assim, o que tem de tão ruim neste piso que não pode estar na loja? Para ter que trocar isso, para o lojista ser obrigado a trocar isso. Para mim, em 20 e poucos anos de shopping, eu nunca vi isso acontecer. Para mim, não faz sentido nenhum. Mas aconteceu. Não, acontece, assim, acontece porque hoje em dia a gente vive no mundo de shopping uma cultura de contratar gente que não conhece mais barato, né? Então, de maneira geral, tanto na parte administrativa quanto na parte de operações, muitos deles não sabem ao certo como tem que conduzir algumas situações. Na parte administrativa não sabe nem o que tem que fazer de gestão, não sabe calcular um CRD, ele só sabe fazer lá o pedacinho dele, o quadradinho dele e mais nada, porque o sistema faz isso, porque o CSC faz aquilo, enfim. Então, o lojista acaba sofrendo por uma incompetência dos funcionários do shopping. Tá? Então, nesse caso seu, para mim,
me parece mais algo desnecessário do que realmente um problema, porque piso não é possível que tenha que trocar um piso por conta de qualquer situação, só se o piso for contaminante ou coisa do tipo. E essa terminologia também é para complicar as pessoas, né? O que é CRD, o que é CFC, o que é CDU? Eu conheço o KFC, que é um frango bom pra caramba. Porque falar mal dos outros está fácil, né? Mas quando se usa essa terminologia é para enrolar a rapaziada, né? Menos. Vamos lá, desenrola. Marcos, na verdade, hoje em dia, é ruim não só para o lojista. A gente acaba entrando em reuniões com o lojista que contrata a gente, em reuniões com o shopping, e assim, a gente vê a pessoa do shopping falando bobagens, com siglas, com coisas que não tem absolutamente nada a ver com nada. E aí... Mas, Estevão, ajuda. O que é CRD, o que é CFC, o que é CDU? Vamos lá, o CRD... As pessoas não sabem o que é. Vamos lá, o CRD é a base de cálculo dos encargos condominiais, que é o coeficiente de rateio de despesa. Tá? Chamada caixa preta. Vamos lá, já que você entrou nesse assunto, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é importante o lojista entender isso. De maneira geral, os contratos de locações, existe lá um item que chama CRD, ou encargo condominial, que o shopping coloca lá um fator, pode ser 30, alguma coisa, enfim. Raramente você vê um percentual ali colocado, né? Isso, basicamente, deveria ser igual a um condomínio de casa ou de apartamento. Você tem lá uma fração do seu imóvel e você vai pagar sobre essa fração na mesma proporção sobre as áreas comuns. Então, é feito um cálculo. Hoje, CRD, o cálculo de CRD no mercado de shopping, existem 3 ou 4 modelos que eles utilizam, que consideram fachada, tamanho de loja, se ela é uma loja pequena, se ela é uma mega loja, se ela é uma âncora. Os contratos eles têm umas diferenciações, mas de maneira geral, os lojistas menores eles estão enquadrados dentro dos contratos em CRD, no CRD, que é basicamente assim: você pega o rateio de despesa do shopping, o que vai se gastar para a manutenção do shopping durante um mês. Você tem contratos especiais, que são as âncoras e mega lojas, que têm contratos ou por percentual de faturamento, ou por aluguel fixo, ou por percentual de faturamento de uma maneira diferente. As âncoras têm uma maneira diferente de considerar isso. Para lojas menores, a gente chama de CTO, custo de ocupação. E os restantes são os rateios por CRD, que é determinada uma fração que calcula-se mensalmente o valor deste boleto de encargos condominiais. Em modo geral, quando o lojista vê que ele paga exatamente o mesmo valor de encargo condominial todo mês, é porque o shopping faz um orçamento anual, ele divide isso por 12, e para não ter altos e baixos dentro da cobrança do lojista, ele faz uma cobrança flat. Então, a gente sabe que em janeiro tem uma cobrança mais alta, porque os funcionários saem mais de férias, dezembro tem 13º, novembro também tem uma parte de 13º, então, julho também tem férias, então tem uma sazonalidade dentro do dia a dia de shopping mensal que acaba afetando e isso prejudica o lojista. Então, foi criado um critério de fazer por flat. Então, a cobrança é igual todo mês, de janeiro a dezembro. E aí, em modo geral, janeiro sobe de novo, porque o shopping faz um outro orçamento, tem os reajustes de energia e de outras coisas mais, de fornecedores, de salários, e aí ele aplica um reajuste no início do ano que acaba valendo novamente para o ano seguinte. Tá? Então, quando você fala que é a caixa preta, é que existe muita coisa errada para fazer o empreendedor não ter que aportar dinheiro. Estevão, oi. Estevão, deixa eu só te ajudar, te atrapalhando. Uma afirmação que é minha. Nos últimos 10 anos, na média,
o valor do condomínio tem sido, na média, o dobro do valor do aluguel. Não. Te garanto que não. Depende do shopping e depende do cenário. Mas, de modo geral, hoje, você vai ver em shoppings bons, tá bom? Shoppings bons. Uma loja média de 50 metros quadrados. Você vai ver um aluguel de R$200 o metro quadrado, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, na média. Só que existe um problema que o lojista, e aí os mais experientes, que acabam sendo os mais altivos, vamos falar desse jeito, eles acreditam que sabem tudo porque estão há 10, 15 anos nos shoppings e tem muitas lojas e sempre conduziu muito bem, eles não avaliam que se um contrato tem 10 anos de duração, ele foi... às vezes eu pego a palavra em inglês e aí em português ele me foge um pouco, mas ele foi atingido por aumentos sucessivos pela inflação, que a venda dele, que o faturamento dele não acompanha. E aí ele contratou um aluguel num valor honesto lá atrás, e ele foi mantendo esse contrato sem nenhuma revisão judicial, ou seja por renovatória, ou seja por revisional, depois de 3 anos de assinatura do contrato, para testar se aquela realidade naquele momento ainda é real. E aí, depois de 10 anos, o cara que está entrando no shopping naquele mesmo momento está pagando 180, 150, e ele está pagando 400, 350. A gente tem casos de 600 que a gente vê. Então, o problema dos aluguéis é isso. Não é essa média que você falou, eu posso te garantir, é uma média de 200, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas que, de modo geral, os aluguéis honestos teriam que estar na faixa de R$120 o metro quadrado. Tá? E o condomínio, se você pegar de 10 anos para cá, ele mantém um valor de 90 em shoppings menores e 160 em shoppings maiores. Tá? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não passa. Eu, até hoje, não vi um condomínio de mais de R$250 o metro quadrado. Mas você ia falar da caixa preta, eu te interrompi. A caixa preta é porque, assim, os shoppings, eles têm, os lojistas, eles deixam de... Quando ele assina um contrato que tem lá 15, 20 páginas, ele não lê. Ele não lê as normas gerais do shopping, que também tem lá, às vezes tem 50 páginas, às vezes tem mais do que isso, ou às vezes menos, mas ele não lê isso. Ele não lê o estatuto da associação de lojista. Então, ele só aceita o boleto e vamos em frente, né? E na relação shopping e lojista, existem obrigações do lojista e existem obrigações do shopping, que a lei determina. E, na maioria das vezes, o shopping se esquiva das obrigações que ele tem que cumprir dentro do contrato para não ter que desembolsar dinheiro. Ou para esquivar que o lojista saiba que ele não está cumprindo a parte dele. Tá? Uma coisa que é recorrente, eu quero a prestação de contas do shopping. De modo geral, hoje, a gente vê, hoje não, de anos para cá, lojista não sabe pedir a prestação de contas. Existem pontos sensíveis que são suscetíveis à manipulação por parte do shopping. E, de modo geral, os advogados, os lojistas, eu quero saber o que está gastando de papel higiênico, eu quero saber o que está gastando de segurança. Não é esse o ponto. Existem outros itens sensíveis da cobrança mensal dentro do orçamento de um shopping que são utilizados para manipular os valores e gerar caixa para que o shopping não tenha que depositar dinheiro e aportar dinheiro dentro do shopping. E aí, quem assume essa conta acaba sendo o lojista. A gente vê casos extremos existe lá o quadro de áreas do shopping. Shoppings novos, principalmente, acontece isso. Nos já maturados também acontece, mas nos novos acontece bastante isso. Existe o quadro de áreas, e aí um shopping novo, hoje em dia, com 120 lojas, ele vai conseguir inaugurar uns 50, provavelmente, 60, 70. E aí, a gestão do shopping cria uma reserva técnica para não gerar custos condominiais.
E quando ele retira algumas áreas dentro do rateio, ele onera quem está dentro do rateio. E aí começa o problema da caixa preta. Mas isso é uma questão tão técnica que somente quem esteve do outro lado conhece. Desculpe, não é não. Os 70 que inauguraram estão pagando pelos 120. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, quando vai locando, vai se ajustando isso. Mas, de modo geral, nunca abaixa dos primeiros 70, primeiros 50. Nunca abaixa. Por algum motivo, que aí a gente vai se alongar muito para falar sobre isso, mas acontece bastante. Tá? Cobrança de energia elétrica. Ah, não, eles me mandaram aqui que eu consumi tantos quilowatt e o valor é 0, tanto por cento. 0, tanto que é o fator que eu tenho que utilizar para ver quanto que eu paguei. Mas qual que é a origem desses 0, tantos reais, centavos, que gerou esse número para você calcular o meu valor? Existe uma conta, existe uma situação inteira que envolve para chegar nesse número, que é simples, mas que sempre, invariavelmente, o shopping esconde, porque são pontos sensíveis que eles utilizam para que, se um shopping tem 10% de inadimplência, por exemplo, no geral, ele joga uma despesa a mais para todos os lojistas pagarem, ele sabe que 90% vai pagar essa conta a mais e vai gerar um caixa para ele que ele não precisa aportar dinheiro. Ilegalmente. E aí até pergunto para o Alexandre. Alexandre, a justiça tem sido sensível para esses casos? Porque, como o Estevão falou, é um emaranhado de contas, de números, de siglas, né? Será que dá para um juiz entender disso? Realmente, você tocou num ponto importantíssimo. Quando se inicia, né, na prática jurídica nos contratos de shopping, é importante você, já na petição inicial, você redigir de uma forma que seja de fácil compreensão, né? Porque pode ser que o juiz ele esteja se deparando com aquela questão pela primeira vez e todos nós estamos sempre aprendendo. Então, tem que ter esse cuidado para ser o mais didático possível, né? Para você realmente chegar no resultado que você quer. E temos tido resultados positivos, né? Todas as demandas. Quando eu falei de gestão jurídica, é exatamente isso que o Estevão mencionou. A implementação, né, de um protocolo jurídico que é algo necessário à sobrevivência do negócio, né? Porque senão as obrigações elas só tendem a crescer e a comprometer o ponto de equilíbrio do negócio. Então, é importante o lojista ter consciência de que ele tem que se valer das ferramentas jurídicas que estão à disposição, sem medo de estar melindrando o relacionamento com o shopping, com a franqueadora, né? Passar a utilizar, a revisionar os 3 anos, a renovatória, não deixar para renovar o contrato administrativamente, porque na renovação administrativa você está totalmente na mão do locador, porque se você não renovar, você já está sujeito à denúncia vazia, que é o despejo sem motivo, né? Você está com o contrato vencido, então não tem como mais você se manter no imóvel, a não ser pela benevolência do locador. Então, tem que usar essas ferramentas jurídicas sem o receio de estar melindrando o relacionamento, não é? Porque muita gente deixa de se valer desses protocolos jurídicos que são essenciais por esse receio, né? Está lá dentro da casa, do shopping, então fica realmente receoso, né, de criar um mal-estar e tudo mais, e aí o seu negócio vai sendo prejudicado. Então, uma boa gestão jurídica contribui e muito para o sucesso do negócio. E é fundamental, né, a consciência de que o lojista não é o único que tem obrigações, porque acontece muito isso, o lojista acaba virando saco de pancada, né, só ele que tem conta para pagar, enquanto a outra parte não tem obrigação nenhuma. Então, a partir do momento que o lojista se conscientiza
de que é uma relação bilateral, que ambos têm direitos e obrigações, o cenário muda, né? Você passa a se comunicar de uma forma diferente com o shopping ou com o franqueador e passar a cobrar, né? Passar a questionar determinadas cobranças. Por exemplo, a gente falou aqui, né, de boa prática em relação à franquia. Todos os franqueados pagam a taxa de franquia e muitos deles, muitas vezes, nem sabem para que serve, né? E você pergunta, mas você participou de algum treinamento? Eu fiquei um dia lá numa loja, modelo e tudo mais, e foi só isso. Então, tanto o shopping quanto o franqueador têm o dever de ser transparente, né? De agir com clareza e de prestar contas, né? Das suas obrigações, especialmente quando lida com o dinheiro que teria que ser empregado para um fim específico, né? A gente vê muitas vezes demandas em relação ao mau uso da contribuição ao fundo de propaganda, né? Ou a contribuição para o marketing. Então, quer dizer, é uma verba que tem que ser destinada para a promoção do negócio. E muitas vezes o dinheiro não é empregado da forma como deveria. Então, é fundamental realmente se ter consciência de que uma boa gestão jurídica é essencial para a sobrevivência do negócio, né? Seja dentro de um shopping ou não. Legal. Legal, Alexandre. Legal, Estevão. Nosso tempo está acabando. Luiz, a última pergunta. Nossa, não. A última consideração. Se faz o tema, a gente vai ter pergunta para a tarde daqui Não, até é muito tarde. bom, cara. Papo muito legal, né? Eu acho que deixa o Riso. Riso, perguntas ou considerações finais aí desse bate-papo bem legal, bem bacana que a gente teve aí com esses dois especialistas. Eu tenho uma para o Estevão de bate-pronto, sim ou não? Tem luvas de ponto? Tem Kimani nos Estados Unidos ou não tem? Tem. Mas tudo depende, né? Tudo depende A gente ainda não está tão avançado como aí no Brasil de clientes, de atendimento territorial, mas tem. Depende do caso, depende do shopping. É a mesma situação que existe no Brasil. Existe sim. Só um ponto a mais que você comentou, não me alongando muito, a mídia que o lojista às vezes é obrigado a contratar nos shoppings é injusta, na maioria das vezes, porque o shopping impõe o custo das mídias, ou adesivagem de porta, ou de banheiro, ou qualquer outra coisa, a preços exorbitantes, tendo que se ele usar o mesmo valor para utilizar em mídias sociais, ele vai atingir uma quantidade muito maior de pessoas e vai ter um retorno muito melhor para ele, né? Aqui não existe isso, você não vê muito disso, né, de mídia, aqui no Brasil eles sempre criam despesas a mais para o lojista para botar dinheiro na conta do shopping. Só para quem não sabe, para esclarecer isso que o Estevão falou, o shopping, além de taxas de condomínio, aluguel, ele tem uma coisa chamada fundo de marketing, né? E os franqueados não conseguem entender. Eu pago o fundo de marketing da franqueadora, eu tenho que pagar o fundo de marketing do shopping, e o marketing do shopping é uma porcaria, que geralmente é a filha do dono que cuida da agência. Tocando o barco, vamos embora. Muito obrigado para você. Mas acontece também, a filha do dono do franqueador é que tem a agência que cuida também do fundo de marketing da franqueadora. A gente tem casa, né? Estevão e Alexandre, obrigado. Vamos deixar os contatos, né, Riso? Pedir para eles passarem contatos. Isso. Quem quiser acompanhar, quiser seguir vocês, quiser entrar em contato aí por essa assessoria também, como é que o povo faz, tanto quem está nos Estados Unidos assistindo, quem está no Brasil também. Vamos lá. A gente está dividindo um pouquinho a nossa operação, né? A gente tinha a consultoria Blackbridge Mall no Brasil e por conta agora da estrutura aqui nos Estados Unidos, a gente chegou à conclusão que a gente precisa dividir. Então, a Blackbridge, a gente tem um Instagram dela, mas que vai ser reestruturado, e tem no Brasil, porque a gente está terminando de concluir, que é o website Lojista de Shopping Consultoria, que é toda a estrutura de atendimento para os lojistas, tanto desde o início da contratação,
de uma locação ou com a franquia, para analisar aluguéis médios de shopping. A gente tem base de dados de muitos shoppings, ou a gente pode pesquisar base de dados para ver se o que ele está pagando faz sentido ou não, se está dentro da média ou não, para ações de prestação de contas, análise de contratos, renovatórias, enfim, tudo. A parte jurídica, quem cuida é o doutor Alexandre, mas a parte administrativa eu toco com a minha consultoria, tá? Os telefones, depois a gente pode deixar aí com vocês, se alguém quiser, a gente passa direitinho, tanto aqui dos Estados Unidos quanto do Brasil, e a gente está aí à disposição para tirar dúvidas e ajudar quem precisar. O que mais nos levou a atuar para lojistas, para mudar de lado, porque eu fiquei por bons anos do outro lado, é de ver a quantidade de injustiça e de gente perdendo dinheiro e se desesperando, sem ter ninguém que ajudasse, sem ninguém que orientasse. Então, nosso trabalho não é só prestar o serviço de consultoria. Em muitos casos, ele vai muito além disso, ele vai em apoio emocional. A gente atua atendendo lojista de sábado, domingo, feriado, não tem dia, pode chover, pode ter furacão, a gente atende os clientes, porque a gente sabe o sofrimento que eles passam. Tá bom? Legal, agradeço aí Estevam. a oportunidade de falar com vocês. Obrigado, a gente que agradece. Alexandre, obrigado também aí pelas explicações. Suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço o convite, espero ter deixado aí algumas mensagens importantes aí de conscientização, né, para quem esteja pretendendo montar o seu negócio, comprar uma franquia, montar uma loja em shopping. É importante buscar informação, é importante se orientar, consulte um advogado, seu advogado de confiança, é fundamental. Não deixe de fazer isso. Não faça um negócio na empolgação. Alexandre, deixa o indicativo do seu site. Perfeito. Então, nós temos esse trabalho em conjunto, né, essa parceria de sucesso aí com o Estevam, com a consultoria Blackbridge e a LSC, que é lojista de shopping consultoria aqui no Brasil. E os nossos resultados são públicos, os processos são eletrônicos, facilmente, né, qualquer um pode consultar. A gente tem um histórico de sucesso que a gente se orgulha. Não é fácil advogar para alguém que é taxado de devedor, né? É difícil inverter o jogo, porque ser acusado de devedor é fácil, né? Mas a gente trabalha para inverter esse jogo, porque existe um devedor do outro lado também, oculto. Então, nós temos que trabalhar arduamente para reverter essa situação. Então, meu escritório é em Campinas, né? Estamos na advocacia já há mais de 30 anos, e tem o meu site, pode ser visitado, www.liardiniadvogados.com.br. Agradeço demais o convite, espero ter contribuído aí com o podcast. Vocês estão de parabéns aí, porque é um serviço de utilidade pública importantíssimo, porque nós aqui estamos no dia a dia, no corpo a corpo, a gente sabe que as pessoas sofrem muito por não terem informação, né? E o podcast está fazendo isso, está veiculando essa informação, e quem assistir, com certeza, não vai ter a mesma visão que tinha antes. Então, tem um cunho educativo fundamental. Muito obrigado e estou à disposição. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, Estevam. Riso, Luiz. O Riso gostou do bate-papo, né, Riso? Ele estava se divertindo lá. Cadê? O Riso foi dormir, eu acho. Aí ele foi dormir, ele não fala, né? O Riso foi dormir, só pode ser. Foi tomar café da manhã. Acho que ele foi naquela franquia lá, famosa. Aquela na esquina da casa dele. Eu estou bebendo da água que passarinho não bebe. Às 4 da manhã. Bom, obrigado, Riso. Foi bom o papo. Obrigado, Luiz. Gostou, Riso? Valeu a pena? Bastante. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Estevam. E obrigado a vocês aí em Piracicaba. Até o próximo Franquia Sem Segredo. Valeu.